A pesquisadora Tatiana Sampaio, responsável pelos estudos com a polilaminina, deu uma entrevista ao Roda Viva na TV Cultura. Com uma postura perigosa, ela chegou a sugerir que, dependendo das circunstâncias, o tratamento que ela estuda não deveria passar ensaios clínicos. Bora falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca, agora no plano. Sofia Labanca. Vamos falar sobre a pesquisa polilaminina, eu estou o nome, e as declarações da pesquisadora bastante criticadas, dá para dizer. Pois é, Ana. A gente está falando da Tatiana Sampaio, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que esteve no Roda Viva ontem, na segunda-feira, dia 23 de fevereiro. E ela é a principal responsável aí pela pesquisa com a polilaminina no tratamento de pessoas com paraplegia e tetraplegia. Então, usando essa molécula, tentar fazer elas recuperarem os movimentos das pernas, dos membros, depois de lesões na medula. A certa altura da entrevista, Ana, o pessoal pessoal não, vamos dar nomes, né, a Mariana Varela, faz uma pergunta sobre o uso compassivo, né, que está sendo feito da polilaminina. São aqueles processos que o pessoal está entrando para conseguir acesso a esse medicamento, mesmo que ele ainda não tenha sido aprovado pela Anvisa. E aí vem a professora Tatiana Sampaio dizer que, olha, dependendo de como for o resultado desses pacientes que estão recebendo aí o uso compassivo, talvez a gente não fosse necessário fazer teste clínico com controle, né, ou seja, com teste clínico, aquele padrão ouro que é necessário para garantir a segurança e efetividade de um medicamento. Lembrando que a polilaminina, ela recebeu só mês passado, em janeiro, autorização para começar a fase 1 dos testes clínicos. Fase 1 é que é para ver a segurança, ou seja, tecnicamente a gente não sabe sequer se esse tratamento é seguro. Eu vou ler aqui, não vou colocar na tela, porque o Roda Viva costuma monetizar os vídeos por direitos autorais, mas eu vou ler o que disse a professora. Vamos supor que, uma hipótese, tá? Que essas 30 pessoas que receberam agora por uso compassivo, todas voltem a andar. Você teria coragem de fazer um estudo clínico controlado? Eu não teria. E daí a Mariana Varela responde: "Mas essa decisão não pode ser tomada assim. Existe um caminho, um percurso da ciência, estudo fase 1, 2, 3, que deve ser seguido". Então, você vê, a Mariana Varela faz a defesa aí da necessidade do estudo clínico, enquanto a professora diz: "Não, já tá gente recebendo aí esse medicamento sem comprovação nenhuma mesmo", porque na prática é isso, esse pessoal que está recebendo por uso compassivo é sem nenhuma garantia de que vai funcionar. Se esse pessoal voltar a andar, talvez a gente não devesse fazer os estudos clínicos. Daí isso gerou uma polêmica na internet, né, muitos pesquisadores criticando a Tatiana Sampaio, enquanto muita gente defendendo ela também. Uma das pessoas que foi defender ela foi o Danilo Gentili, que a entrevistou no programa dele, e que foi uma das primeiras entrevistas que ela deu, né, aí na grande imprensa. Então vamos lá para o Twitter do Danilo Gentili, que diz: "Não posso defender ou atacar o processo científico e não estou aqui para isso, mas posso contextualizar esse trecho que parece tirado de contexto. Eu a entrevistei ano passado e sei do contexto, pois fiz essa pergunta para ela. Acontece que a substância deve ser aplicada em pessoas logo após a fratura. Se perder o timing da aplicação, a substância perde a eficácia. Quanto mais se demora, menor a chance de recuperação de quem recebe o tratamento. Sendo assim, imagine que temos 2 pacientes aptos para receber o teste. Um tomará a substância corretamente e o outro tomará o placebo. Ou seja, se a substância realmente for eficaz, um andará e o outro ficará tetraplégico para sempre. Não tem como aplicar depois nele. A pergunta é um dilema. Você teria coragem de ser quem aplica o placebo em quem poderia ter uma chance de andar? Vamos lá, Ana.
Eu vou dizer aqui que os pontos que estão sendo levantados são pontos válidos, são pontos que são discutidos na bioética. Você vai fazer um teste clínico, você vai ter uma pessoa que vai ter o grupo que vai receber o placebo e vai ter o grupo que vai receber o medicamento que está sendo testado, sem saber se o medicamento que está sendo testado funciona mesmo ou não, e sem saber quem está recebendo o quê. O que significa que metade das pessoas, se o medicamento realmente funciona, metade das pessoas vai estar recebendo um placebo e não o medicamento que poderia curá-la. Isso é para qualquer teste clínico, e não só para polilaminina, inclusive para testes clínicos que não estamos falando nem de paraplegia, tetraplegia, estamos falando de morte, de condições que podem levar à morte. A pessoa que está recebendo controle pode estar recebendo controle em vez de um medicamento que pode levar à morte. Por outro lado, Ana, a gente tem que pensar que sem isso é impossível fazer os testes clínicos controlados. É impossível. Você precisa ter o grupo que não está sendo tratado. E quando você perde a capacidade de dizer o que funciona ou não, a gente tem situações como a da pandemia, em que as pessoas vão lá e tomam medicamento achando que funciona, sendo que na verdade não funciona, e daí você tem 700.000 mortes no país. Então, é um dilema ético mesmo. Dito isso, Ana, justamente por ser um dilema ético, por ser uma questão que é discutida na bioética, existem alternativas de como fazer esse teste clínico. Não é uma coisa ou faz teste clínico randomizado, controlado, duplo cego, ou não faz. Existe, por exemplo, o que é chamado de Natural History Study, né, que são os estudos de história natural, tanto os prospectivos quanto os retrospectivos. O que diabos é esse Natural History Study? Ana, você vai pegar o tal do Natural History Study, você vai pegar o grupo que está sendo tratado e no caso de um retrospectivo, comparar com as pessoas que não estavam sendo tratadas antes de começar a pesquisa, mantendo todas as outras mesmas condições. Então você vai estar no mesmo hospital, com os mesmos tratamentos, todo o mesmo protocolo, você faz o protocolo que você tinha antes de existir a polilaminina e o protocolo que continua fazendo exatamente o mesmo protocolo depois com a polilaminina, mais dando a polilaminina. E daí você compara o antes com o depois. Existe como fazer isso. Também para lidar com situações como essa, todo teste clínico deve ter o DSMB. O que é DSMB? É um grupo de pessoas, é do inglês Data Safety Monitoring Board. É um grupo de pessoas externas, né, que não faz parte da pesquisa, que vai ficar monitorando todo o estudo. E se eles perceberem uma de duas coisas, se eles perceberem, que o estudo, que a substância é perigosa e, por exemplo, está matando gente, ou dois, que a substância claramente tem um efeito muito bom e, portanto, as pessoas do grupo controle estão perdendo o tratamento, eles vão interromper o estudo e dizer: não, já é o suficiente, já sabemos o que a gente precisava saber, interrompe o estudo prematuramente e deixa de dar o tratamento caso ele seja perigoso, ou dá para todo mundo o tratamento caso ele seja muito eficiente. Existe isso. Então, e todo teste clínico tem que ter. Agora tem uma coisa muito importante. Esse DSMB, ele tem que ser independente, Ana. Ele tem que ser independente. Não é a pesquisadora, que é a parte interessada, justamente por ser a pesquisadora, que vai decidir quando o estudo deve ser interrompido ou não. É um grupo de outras pessoas que não tem o viés da pesquisadora e que também não tem o viés da mídia, que não tem o viés da agência reguladora, inclusive. Também não é a Anvisa que vai decidir isso. E, Ana, tem também o que eles chamam de Pragmatic Clinical Trials, né, os testes clínicos pragmáticos, que já são uma forma de misturar o ensaio clínico com o atendimento diário que tem dentro dos hospitais. Mas mesmo esses Pragmatic Clinical Trials, eles têm método. Você sim está dando já fazendo tratamento ao mesmo tempo que está estudando, mas sim, eles têm método, sim, eles têm regulamentação, inclusive tem que passar por aprovação de comitê de ética, tem que ter DSMB, tudo certinho. Ou seja, existem alternativas. Do jeito que o Danilo Gentili fala e do jeito que a própria Tatiana Sampaio fala, dá a entender, não, agora só para cumprir com uma
burocracia, a gente vai ter que deixar a gente sem andar. Não, não é assim que funciona. Existem alternativas de como fazer esses testes clínicos sem necessariamente deixar pessoas que poderiam estar sendo salvas perderem o movimento das pernas e assim ou dos outros membros. Tudo isso, Ana, que eu estou falando, a Tatiana Sampaio, como pesquisadora, ela deveria saber. Uhum. Ela deveria saber, deveria ser ela é a pesquisadora, eu sou só uma jornalista de ciência. Ela deveria estar explicando isso para mim, para eu passar isso para o público, não deveria ser eu aqui corrigindo a pesquisadora na internet para desfazer a confusão que ela criou na entrevista que ela concedeu ao Roda Viva. Então, eu acho preocupante a postura dela, sinceramente. Por que que uma pesquisadora que sabe, ou pelo menos deveria saber, que existem métodos de fazer esse teste clínico, vai lá e solta uma desinformação dessa em rede nacional, sabe? Eu acho que é algo que tem que ser perguntado. E tudo isso, Ana, que eu nem vou entrar aqui na repercussão que isso está tendo, porque eu vou dizer que eu me irritei muito nas redes sociais hoje, quando eu estava lendo sobre isso, com a maneira com que a jornalista que fez a pergunta foi tratada. Porque a Mariana Varela, que é uma excelente jornalista de saúde, tá sofrendo o que, na minha opinião, é uma misoginia estrutural que aparentemente toda a carreira dela é apagada e ela é só filha do Drauzio, né. Mas enfim, isso aí entra em outro assunto, ficamos por aqui, Ana. Quero ouvir o que você tem a dizer. E obrigada pela ser completa mesmo, e a forma como essa dilema ético dado, na verdade a postulação do falso. Existem alternativas, tá, possibilidade, e que pode ser testado de outras formas. O levantamento desse posto de tema: "Ah, mas você tem uma cura e você não vai aplicar na pessoa, porque você está fazendo o teste, aplicando nela", só funciona como ideia, proposição filosófica, né, ou como e aí parece que ao fazer isso tá ignorando, né, que o tratamento só é 100% eficaz na cabeça dela, até que você faça a pesquisa, de fato estude todos os problemas possíveis são apagados dessa hipótese, entende? Ela tem a certeza nesta fala, né, ela estabelece a certeza de que o tratamento funciona. E aí, a partir disso, né, a partir de uma convicção completamente fabricada, pois não foi feita a pesquisa, então ignora possíveis efeitos adversos, ignora possíveis falhas, ignora tudo. Na nossa cabeça, e eu vou puxar para pra como você trabalha com questões teóricas conceituais. Na nossa cabeça, o conceito funciona. Até que você ponha na prática e aplique, você não vai saber quais são os problemas. E é isso que está acontecendo aí. Eu fico muito satisfeita que a gente tenha pessoas para explicar isso, que não sejam o Danilo Gentili. A minha Vou Uhum, interromper esse corte aqui, mas a tua explicação, Sofia, foi perfeita. Obrigada, de verdade. É isso, gente, já volto. Voltamos para mais assunto do dia. É é isso.